Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 10 de abril de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Economia russa em colapso total. Neste vídeo, analisamos como a guerra da invasão está asfixiando as finanças russas, com uma queda de 50%, olhem bem, 50% nas receitas de petróleo face a esses últimos ataques da Ucrânia. Ou seja, aquilo que a Rússia esperava ganhar com a liberação pelo presidente americano das sanções contra o petróleo não está acontecendo e não tem condições de fazê-lo. E vamos falar bastante sobre a economia na medida em que eu estou acompanhando, estou verificando, porque é um fator muito importante para finalizar essa guerra. Vocês vão ver aqui dados reais que mostram o déficit bilionário do ditador da Rússia e como o custo da guerra está destruindo o futuro da população russa, que é uma nação sem população, sem povo, não é nação. Só território não é nada. E o futuro dessa gente está sendo destruído por quem os governa, o ditador Vladimir Putin. Aqui é um canal da verdade. Aqui você não vê mentira, não vê fofoca. Inscreva-se nesse canal. Peço a você, peço a todos que deixem o like, compartilhem e comentem. Vamos ver juntos até quando a economia da Rússia aguenta sustentar essa invasão cruel. Vamos assistir junto e vamos sempre estar comentando junto e com seus comentários também, que são sempre muito bem-vindos. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Fiz um subtítulo aqui no início, a derrocada das receitas do Kremlin. A guerra de invasão contra a Ucrânia completou 4 anos. E os danos à economia russa atingiram um ponto de ruptura sem volta. Não tem mais como consertar agora no meio da guerra. Uma guerra provocada criminosamente pelo próprio ditador. As receitas provenientes do petróleo e do gás, que são o coração financeiro de Moscou, despencaram drasticamente no primeiro trimestre de 2026. Dados oficiais, baseado em dados oficiais da Rússia, revela uma queda de aproximadamente 50% em comparação ao ano anterior, sinalizando que as sanções e a resistência da Ucrânia estão funcionando. O Ministério das Finanças da Rússia admitiu que a arrecadação do setor energético caiu para apenas 1,44 trilhão de rublos. Esta redução brutal é reflexo direto da desvalorização do petróleo russo no mercado global, apesar da alta de preços e do isolamento econômico imposto pelo Ocidente. Enquanto a arrecadação total da Rússia encolheu mais de 8%, os gastos militares dispararam para níveis insustentáveis para o orçamento do Estado russo. Vamos abordar na sequência, para a gente poder entender melhor, vamos falar do déficit bilionário que asfixia essa questão desse país liderado por Putin. Os gastos do governo russo, vejam bem, seguiram na contramão da realidade financeira e atingiram a marca de 12,89 de trilhões de rublos apenas no início desse ano, como consequência direta dessa gestão incompetente, que está desesperada. A Rússia registrou um déficit orçamentário de 4,58 trilhões de rublos nos primeiros 3 meses de 2026. Este valor já ultrapassou todo o limite anual planejado pelo Kremlin, deixando o governo em um beco sem saída fiscal. A aceleração dos gastos militares no início do ciclo orçamentário mostra que Moscou está queimando reservas de forma acelerada para manter a invasão. Porque o ditador, por capricho dele, não quer parar a invasão. Ele sabe que ele será penalizado com isso. Mas será penalizado, na minha opinião, de qualquer maneira. Pare a guerra hoje, pare a guerra no final do ano. Ou até quando ele aguentar. É improvável que a recuperação dos preços do petróleo consiga fechar esse rombo gigantesco deixado pela máquina de guerra. Todo mundo diz que não conseguem fechar.
O próprio Banco Central russo, segundo informações oficiosas, sabe que não vai fechar, mas eles não podem falar isso publicamente, eles são proibidos. Existe uma censura controlada e patrulhada pelo Kremlin. Especialistas apontam que a Rússia será forçada a aumentar empréstimos ou realizar cortes drásticos em serviços públicos essenciais para a população. E aí entra a questão do custo humano e militar da invasão. Uma parcela substancial dos recursos que deveriam ser usados no desenvolvimento interno está sendo drenada para a fabricação de armas e logística das tropas no teatro de operações. A alta alocação de verbas para o esforço militar deixa as cidades russas desassistidas e infraestruturas civis em estado de abandono, inclusive sem manutenção, é abandono mesmo. Estragou, fica lá. Um dia alguém arruma, né? Enquanto o Kremlin prioriza a destruição em solo ucraniano, a qualidade de vida do cidadão comum russo despenca para níveis alarmantes e também para limites de pobreza. A combinação de queda nas exportações com gastos militares e explosivos cria um cenário de inflação crescente e instabilidade social. Mesmo com brechas temporárias em algumas sanções, a estabilidade financeira de Moscou é uma ilusão que não se sustentará a longo prazo. Eu acredito que não se sustentará esse ano até o final. Se for, vai muito rastejando, muito capengando e não se sustentará durante o próximo ano. O presidente Volodymyr Zelensky alertou que qualquer fôlego financeiro dado à Rússia servirá apenas para prolongar o sofrimento e a crueldade no teatro de operações. A superioridade estratégica da Ucrânia não se dá apenas nas trincheiras, onde ela está retomando territórios e os russos que tentam avançar apenas têm baixas, avançam desesperadamente e caminham em direção à morte. Mas a superioridade se dá também na pressão econômica que está se esgotando a capacidade russa de lutar. Eu já tinha previsto para vocês que esse ano, mais ou menos em meados desse ano, um pouco antes, um pouco depois, ou até o fim do verão, pelo menos, quem lembra dos vídeos que eu fiz ano passado, em novembro e dezembro, eu falei isso, né? E eu acho que eles vão ter que parar, porque não vão ter mais como manter as suas tropas no terreno, lá no território ocupado da Ucrânia. O panorama econômico da Rússia, para concluirmos em 2026, é de um Estado que consome seus próprios recursos para sustentar uma guerra que é injustificável, é uma guerra arrogante, é uma guerra imperialista, é uma guerra de chauvinistas. A pressão sobre o orçamento federal russo e o colapso das receitas de energia mostram que o Kremlin está perdendo a capacidade de sustentar este conflito. A determinação da Ucrânia em defender seu território, aliada ao estrangulamento econômico dos agressores russos, pavimenta o caminho para o fim da ocupação russa, é a minha avaliação com o que está acontecendo. A história prova que nenhum império sobrevive ao esgotamento total de suas finanças, das suas próprias finanças, em meio a uma guerra de agressão, essa que se move contra a Ucrânia, que é uma guerra fracassada. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Este é o canal da verdade. Vocês que gostam da verdade, inscrevam-se, deem um like, compartilhem e comentem. Eu conto com você. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.